Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito, atuo aqui no estado de São Paulo, no município de Piracicaba. Eu gostaria de analisar algumas súmulas de julgamento da JARI. A JARI, gente, é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A JARI, como preferirem, ela é um órgão autônomo, previsto no Sistema Nacional de Trânsito. Ela é agregada ao órgão executivo de trânsito. O órgão executivo de trânsito paga suas despesas por definição legal, mas ela não tem subordinação ao órgão executivo de trânsito. Pelo contrário, a JARI, ela deve julgar as ações do órgão executivo de trânsito. Eu vou falar aqui do meu município de Piracicaba para que as pessoas tenham uma melhor noção. O órgão executivo de trânsito é presidido pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito e Transportes, que no caso a secretária aqui em Piracicaba. O secretário precisa ter conhecimento de trânsito? Não. Como assim? O secretário é autoridade sobre a via? Não precisa, ele é um cargo político de confiança do prefeito. Ele é um cargo político, então a pessoa não precisa saber absolutamente nada de trânsito. Vai funcionar? Teoricamente tem que funcionar. Por quê? Porque ela pode ser assessorada por pessoas com notório conhecimento de trânsito. Isso ocorre? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas, mais grave do que isso, a JARI, ela deve julgar os atos da secretária. Acontece que quem nomeia a JARI, entre aspas, é o prefeito. Porém, pessoas vinculadas, inclusive vínculo de subordinação, a quem eles vão julgar. Evidentemente, você coloca políticos, porque eles não têm conhecimento, não precisam ter conhecimento de trânsito, isso é muito grave, isso precisa mudar, na legislação de trânsito, porque essas pessoas não precisam ter conhecimento de trânsito, eles são nomeados politicamente. São parceiros políticos do prefeito nomeados politicamente, E aí você coloca uma pessoa que é advogado, mas não entende de trânsito. Não adianta, se você vai colocar uma pessoa que não entende de trânsito para julgar trânsito, é muito complicado. Porque o grande trabalho, quem faz é o defensor. O defensor precisa achar na lei onde estão os erros, os equívocos do agente. O agente que não tem treinamento desde 2017. Gente, desde 2017 não tem uma atualização para os agentes de trânsito em Piracicaba. Eles estão trabalhando com a legislação de 2017. Vocês sabem quantas resoluções em nível nacional, foram editadas depois de 2017? Mais de 200. Mais de 200 resoluções, mais de 200 regulamentações de artigos do Código de Trânsito Brasileiro, mais de 200 modificações na legislação de trânsito brasileira. Se os agentes, que são a parte que lida diretamente com a confecção do auto de infração, não tiveram seus conhecimentos atualizados, vocês acham que esses politiqueiros, parceiro de prefeito, cargo comissionado, atualizar alguma coisa? E aí você faz um recurso de multa. Gente, eu nunca questionei multa de bafômetro, não questiono se é legal ou se é ilegal. A multa em si eu não questiono se é legal ou ilegal. Multa de celular, multa de radar, multa de semáforo, multa de cinto de segurança, nós não questionamos a legalidade da multa. Se nós trabalhamos com trânsito, nós temos que nos subordinar à legislação de trânsito. O que nós questionamos é a legalidade da autuação. O que é a autuação? A autuação é o momento que o agente se depara com a suposta infração e ele registra isso documentalmente. Aquilo ali é uma multa? Não, aquilo ali não é uma multa. Aquilo ali é uma autuação de trânsito. Essa autuação será encaminhada para a secretária de trânsito, daí a importância da secretária de trânsito saber sobre trânsito. Não sabe, infelizmente não sabe. Tudo bem, não tem problema. Ela nomeia alguém que sabe. Ela nomeia para o setor de multas pessoas que entendam de multas. Gente, o setor de multa de Piracicaba não sabe nem lançar a multa para receber. Gente, prestem atenção no que estou dizendo. O setor de multas de Piracicaba não sabe nem lançar a multa
no Renavan para receber a multa. Você tem prescritos para cobrança milhões de reais nos cofres públicos que vão ser desperdiçados ou que vão superonerar as pessoas posteriormente com multas ilegais, porque a Semutran não sabe nem lançar a multa para cobrar. Não estou nem falando de analisar a multa, não, nem lançar a multa no documento ele sabe. Para vocês terem ideia da inépcia desse órgão. Pois bem, e aí, quando o agente notifica, faz a autuação, obrigatoriamente ele tem que deixar uma via com o infrator. Ah, mas viu, não tem como. Se não tiver, ele tem que justificar. Por quê? Porque a norma diz que ele tem que deixar. Então ele tem que deixar. Não deixou. Mandou para o órgão de trânsito. O órgão de trânsito vai analisar a regularidade e a consistência. Está lá no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Analisada a regularidade e a consistência, ele, com base nessas informações, ele vai ter a convicção e vai mandar a autuação para a pessoa, mandar a notificação da autuação para a pessoa. Chega errado, ela não sabe, ela faz o quê? Ela emite a notificação para você. Aí você diz, olha, essa multa não pode subsistir por causa disso, faltou este requisito. Eu não estou questionando se a multa de celular é legal ou ilegal. Eu estou dizendo que, assim como o agente de trânsito tem fé pública, também é exigido dele um determinado comportamento, né, que ele deve fazer sob pena de anular essa infração. E é isso que você pede, a anulação da infração, porque o agente não cumpriu os requisitos legais que ele deveria. Por óbvio, se a pessoa não sabe nem analisar a regularidade e a consistência, muito menos saber analisar o seu recurso. E aí ela impõe a penalidade sobre a pessoa. E aí você vai para a Jari. E aí você diz, olha, Jari, a autoridade, ela se baseou nessas informações para emitir a multa. Mas essas informações estão erradas. Veja que a lei diz isso. Aí os caras julgam assim, ó. O recorrente foi autuado por avançar sinal vermelho do semáforo. As alegações constantes do recurso apresentado não justificam o cancelamento da infração, que inclusive está perfeitamente caracterizada. Como ela está caracterizada? Quais pedidos o senhor respondeu? Não respondeu pedido nenhum. E aí ele indefere o recurso, ou seja, você perdeu o seu direito porque um inepto, um preguiçoso, né, um inconsequente, um irresponsável, ou pior, alguém que deliberadamente está num órgão que deveria julgar e está passando pano para coisa errada, né? Isso é muito pior ainda do que você ser inepto. Eu estou aqui na linha da inépcia, para não entrar na linha da corrupção. E aí você pega, tem dezenas de julgamentos exatamente iguais. E aí você fala assim, meu amigo, você não prestou nem para ler a petição, você não respondeu nenhum dos requisitos que foram indagados ali, e mais absurdo ainda, uma infração de celular. O cara coloca assim, em suas alegações o recorrente nada provou que no dia dos fatos não estava utilizando do celular. Poderia, no caso concreto, ter juntado ao menos extrato das ligações efetuadas ou recebidas no celular e não fez, quedando-se inerte. Gente, quem fez isso aqui, ele fez dezenas de súmulas exatamente iguais. Quem assina? José Pino. Quem que é o segundo membro? Maria José Aires Guidetti Zagato, membro da primeira Jari, representante da sociedade. Bela representação, hein, dona Maria José Aires Guidetti Zagato. E o terceiro membro, Vanderlei Antônio Quartarolo, representante do órgão. Pois bem, a infração desta multa aqui não era de telefonar. Vocês deviam saber disso, vocês têm obrigação legal de saber disso. Vocês estão ganhando dinheiro para não fazer nada. Era de segurar ou manusear. E segurar ou manusear é uma infração diferente de estar telefonando. Então, mandar um extratinho de telefonema para vocês, só se a pessoa for burra, né? Para vocês serem mais burros ainda e quebrar uma multa legal do agente, se o cara mandar um extratinho de ligação. Não tem nada a ver com ligação. A ligação é 252, inciso 6º. Isso aqui é segurar ou manusear, e para segurar ou manusear são novas funcionalidades que têm artigos específicos que não envolvem necessariamente a ligação, que você pode estar assistindo um vídeo. Quer dizer que se eu estiver assistindo um vídeo na governador e o agente me multar legalmente, legitimamente, com todos os requisitos, eu apresentar um extrato de ligação dizendo, olha, nesse dia eu não fiz ligação, então vai ser cancelada a minha multa.
Não pelos erros formais questionados, mas porque eu soube qual que era o fetiche da Jari para poder fazer cancelar a multa. Dezenas, centenas de julgamentos inéditos. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer outros vídeos relatando, né? Porque infelizmente parece-me que as pessoas não têm comprometimento nenhum com o interesse da coletividade, né? Eles fazem questão de lesar o cidadão deliberadamente, defendendo o órgão de trânsito quando deveriam julgar as ações do órgão de trânsito. Isso está errado, isso precisa mudar. A questão é, quem vai mudar isso? Porque enquanto eles estão errando deliberadamente, o município está ganhando milhões nas costas do contribuinte que está sendo multado de forma ilegal, da forma como a lei proíbe, da forma como a lei não admite. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer mais vídeos relatando esses julgamentos teratológicos da Jaris de Piracicaba.